Bom dia, bom dia. Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam bem. Vamos começar mais um dia. Hoje nós vamos nas notas explicativas do Evangelho de Mateus, do capítulo 10. Nesse trecho, vemos o envio dos discípulos e as instruções dadas por Jesus para a missão. Ele os comissiona com autoridade para curar, libertar e anunciar o reino de Deus. Mostra que o chamado não é apenas espiritual, mas também prático, e cuidar, ensinar e servir. Jesus também orienta sobre a simplicidade no caminho, ensinando que não deveriam confiar em recursos materiais, mas na provisão de Deus. Ao dizer de graça recebestes, de graça dai, ele revela o princípio do reino. Aquilo que vem de Deus não deve ser retido, mas compartilhado. Também ensina sobre discernimento, reconhecer aqueles que estão abertos à mensagem, os dignos, ou seja, aqueles que recebem com o coração disposto. Oremos. Pai amado, colocamos esse momento em tuas mãos. Ensina-nos a compreender o teu chamado e a confiar na tua provisão. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para a nossa leitura. Capítulo 10. Missão dotada de autoridades dos mensageiros do Messias. Esse segundo grande discurso de Jesus, veja na tradução Assuntos Principais e Características Literárias, enfoca a missão dos discípulos em Israel, versos 1 a 15, e a preparação para uma missão mundial entre os gentios, versos 16 a 23, e as características que os discípulos precisam incorporar para realizarem essa missão, versos 24 a 42, 10, 1, 15, comissionamento e instruções para a missão de curto prazo em Israel. Jesus comissiona, versos 1, 4, e instrui, versos 5, 15, os 12, enviando-os com sua mensagem e poder. 10, 1. Jesus chama a si os discípulos com uma resposta inicial à oração, para que o Senhor providencie trabalhadores para a seara. 9:38. 12. Provavelmente refletindo as 12 tribos de Israel e simbolizando a continuidade do plano divino da salvação. Os discípulos terão autoridade para curar todo tipo de doenças e enfermidades, como Jesus também teve. Por exemplo, 4:23, 9:35. 10:2. Apóstolos, plural, usado somente aqui em Mateus. Veja a nota em Romanos 1:1. Descreve aqueles que foram comissionados para serem representantes especiais de Jesus, discípulos. Mateus 10:1. Também usado de forma mais ampla para se referir a todos aqueles que criam em Jesus. Pedro encabeça todas as listas dos 12. Compare Mateus 3:16 a 19, Lucas 6:13 a 16 e Atos 1:13. E serve como porta-voz. Pedro, juntamente com Tiago e João, compunham o ciclo mais próximo de Jesus, 10:3 a 4. Existe notável diversidade entre os 12 apóstolos, incluindo pescadores, um cobrador de imposto, Mateus, e um fervoroso revolucionário, Simão o Zelote. Judas Iscariotes é sempre listado por último. Iscariotes muito provavelmente indicasse de que lugar ele era. Ele foi o tesoureiro do grupo, João 12:6, e o traidor de Jesus,
Veja notas Lucas 6, 14, 6, 15 e 6, 16, para obter informações adicionais sobre os 12 discípulos. 10, 5. Não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos. A missão era restrita à Galiléia judaica, que estava cercada de todos os lados por território gentil, exceto ao sul, região de Samaria. Veja a nota João 4,4. Posteriormente, o evangelho alcançaria o mundo inteiro. Veja Atos 1,8. Contudo, o mistério inicial de Jesus era para o povo judeu. O ministério inicial de Jesus era para o povo judeu. 10:6. As ovelhas perdidas da casa de Israel. Denota toda a perdida nação de Israel e não apenas uma parte dela. O plano de Deus é que o evangelho fosse proclamado primeiro ao judeu, depois ao gentil. Compare Atos 1:8, Romanos 1:16 e 2:9 a 10. 10, 7, 8. Preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos. Jesus instrui os 12 discípulos a atenderem às necessidades físicas e espirituais dos perdidos. Desta forma, a mensagem dos apóstolos, o reino dos céus, é a mesma de Jesus, 3:2, 10, 1. E seu poder é uma extensão do poder do próprio Jesus, a autoridade, verso 1, captando-os a realizarem a mesma obra que ele fez. 10:8. Vocês receberão de graça, portanto, deem de graça. Os discípulos receberão a dádiva do reino dos céus, devendo de igual forma compartilhar este evangelho liberalmente. Porém, veja a nota aos versos 9 e 10. 10, 9, 10. Não levem ouro, nem sandálias, nem bordão. Jesus não está proibindo os 12 de possuírem qualquer desses itens. Em vez disso, ele está enfatizando os requisitos específicos desta missão em particular. Esta viagem para a pregação deveria ser relativamente rápida, de tal forma que eles não deveriam perder tempo obtendo provisões extras. Aqueles os quais eles atendessem deveriam sustentar sua missão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. Alguns têm visto uma contradição entre o comissionamento dos 12 discípulos em Mateus, também em Lucas 9:3, quando comparado com o relato do comissionamento semelhante em Marcos 6:8 a 9. No entanto, parece melhor entender os dois relatos como complementares, ou seja, que eles relatam duas partes diferentes de um longo conjunto de instruções, nas quais Jesus diz aos 12 que não adquiram novas provisões, mas que poderiam levar consigo as provisões necessárias para a viagem, isto é, as sandálias e o bordão que eles já possuem. Veja também nota em Lucas 9:3. 10:11. Digno indica alguém que responde positivamente à mensagem dos discípulos. Então, nós vamos parar por aqui hoje. Vamos para a nossa analogia. Caminhar com o que é essencial. Imagine alguém sendo enviado para uma missão importante, mas levando apenas o essencial, sem excesso de bagagem, sem garantias humanas, apenas confiança no caminho e em quem o enviou. Assim é o chamado de Deus. Muitas vezes queremos ter tudo sob o controle antes de agir. Segurança, recursos e certezas. Eu vejo bem isso quando nós começamos esse ensino
com essa leitura, né, do Evangelho. Eu queria ter tudo certinho, né? Então quis fazer ao vivo e fiz isso e notebook e aquilo e nananã. E isso não era a provisão de Deus, né? Era a minha provisão, né? Aí quando eu falei, Deus, direciona, porque tá dando tudo errado. E aí quando Deus direcionou, tudo ficou bem, né? Então acho que a gente precisa aprender a confiar. Às vezes a gente quer colocar provisão demais nas coisas, né? E Deus é muito simples e objetivo naquilo que Ele pretende para a nossa vida. Amém? Mas Jesus ensina que o mais importante não está no que carregamos, mas em quem nos sustenta. Amém? Quando aprendemos a confiar em Deus, percebemos que não precisamos de excesso, precisamos de fé. E aquilo que recebemos dele não é para guardar, é para compartilhar. Então, tudo que a gente recebe de Jesus não é para ficar guardado, é para a gente compartilhar os nossos bons momentos, os nossos maus momentos, que nós conseguimos alcançar através de Deus. Aquilo que a gente está na força e na confiança de Deus, que nós chamamos de testemunhos. Todos nós aqui temos um testemunho dentro para com o Pai, né? Eu não sou nenhuma ignorante, nenhuma hipócrita de achar que só uma religião é que salva e que tem Deus, tá? Eu acho que cada religião tem a mão de Deus, cada conhecimento tem a mão de Deus. Talvez cada um conheça diferente, mas Deus está em todas as coisas, em todos os lugares. Mas quando nós aprendemos realmente a se conectar 100% com Deus, diretamente com Ele, né? Sem intermediários. Quando você aprende a conversar com Deus, quando você permite Jesus trabalhando em sua vida, tudo fica muito mais simples e tudo fica muito mais, como se diz, tudo mais ágil. Tudo começa a ser dissolvido na vida. É claro que quando a gente começa a fazer uma lapidação e permite que Deus nos lapida, Ele não vai lapidar só as coisas bonitinhas e só os defeitinhos. Ele vai lapidar as coisas mais terríveis que tem dentro da gente. Amém? Reflexão do dia. Tenho confiado mais nos meus recursos ou na provisão de Deus? Tenho compartilhado aquilo que recebo ou tenho guardado para mim? Uma boa reflexão para o dia de hoje, hein? Exercício da fé. Hoje pratique a confiança. Indique algo que você tem tentado controlar sozinho. Entregue a Deus em oração dizendo: Senhor, eu confio na tua provisão. Faça hoje um pequeno gesto de generosidade ou ajude alguém. Amém? A fé cresce quando confiamos e também quando compartilhamos. Então, no dia de hoje, tenta ser gentil com alguém, com um amigo, com um colega de trabalho, ajude ele naquele trabalho que está difícil, ou dê algo a alguém. Isso vai ajudar no desenvolvimento da nossa fé e na confiança da provisão divina para com a nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, ensina-nos a confiar mais em Ti do que nas nossas próprias forças, que nós possamos caminhar com simplicidade, fé e disposição para servir, e que tudo aquilo que recebemos de Ti também saibamos repartir. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores? Passa tão rápido, né? Eu quero falar tanta coisa, mas as coisas são tão rapidinhas, mas a gente vai caminhando com fé, com confiança e sabendo que o caminho para com o Pai às vezes pode ser difícil,
mas na chegada é encantador. Amém? Até amanhã. Beijos.